Bom, o objetivo agora é entender 3 pesquisas personalizadas, né? Nós estamos entendendo as pesquisas e vendo a aplicação para 3 problemas comuns. Por exemplo, primeiro problema, como é que nós sabemos, né, quais são as OS corretivas que afetam a produção que estão abertas há mais tempo e como é que nós sabemos qual é o motivo dessas OS estarem abertas há tanto tempo, ok? Então, por quê? Nós temos a máquina, nós sabemos, por exemplo, com a última pesquisa, quanto tempo ela ficou parada. Porém, nós precisamos saber enquanto essa máquina está parada, por que ela está parada, e a gente precisa ter uma lista disso para que a gente consiga ver e entender o seguinte, ó, essa máquina está parada, já está com essa OS aberta há tantos dias, e o motivo por ela estar aberta agora, nesse exato momento, é esse. Então, o que nós podemos fazer a respeito disso, né? E também usar essa informação para mostrar, né, para mostrar aos envolvidos, aos interessados, por que aquelas máquinas, aquelas OS estão abertas há tanto tempo. Então, esse é um primeiro uso, né? Como é que nós fazemos isso, então? Nós vamos abrir aqui essa tela. Nós vamos executar a pesquisa, ver o resultado e depois verificar como é que essa pesquisa está funcionando ali por dentro e o que mais a gente consegue fazer. Então, primeiro ponto, eu vou executar aqui e ele está me dizendo o seguinte, olha, essa aqui são as OS que estão abertas há mais tempo, tá? E essa OS aqui está aberta há 1503 dias e nesse exato momento ela está aguardando parada. Então, o que isso pode me dizer? Pode me ajudar a identificar, né? Claro que na empresa de vocês não vão ter OS provavelmente abertas há tanto tempo assim, mas isso te ajuda, como programador da manutenção, a cobrar, né? A cobrar os responsáveis e também a ver quais são os serviços que estão ficando para trás. A gente tem muito caso desse, porque o que vai acontecer? Quando você concluir essa ordem de serviço, se você usar o cálculo do sistema para gerar o tempo de parada, para calcular o tempo de parada, vai dar um tempo enorme, né? Enorme e muito grande. Por quê? Porque você deixou aquela OS aberta há muito tempo. Então, usando um filtro desse, você consegue saber quais são as OS que estão abertas há mais tempo e o que você pode fazer para resolver isso. Então, nesse filtro aqui, o que nós fizemos? Nós selecionamos o código das OS, né? Como a gente viu, o código da máquina, e aí nós fizemos um filtro, na verdade nós fizemos um cálculo aqui usando a data atual e diminuindo da data atual a data de emissão. Então, por exemplo, a data atual é X, né? E a data de emissão é Y. Então, se eu pegar a data atual menos a data de emissão, eu tenho quantos dias essa OS está aberta, ok? Então, eu tenho essa aqui a informação, fiz uma conta simples. E aqui, eu peguei também a descrição da pendência. Aí, vocês vão observar a seguinte questão aqui. Primeira vez que vocês veem esse comando left join, né? Ou comandos que envolvem join. Esse comando aqui, ele faz o quê? Ele exatamente junta, né? Ele faz uma junção, né? Traduzindo melhor, ele faz uma junção entre dados de 2 tabelas diferentes. Como assim 2 tabelas diferentes? Bom, se você procurar na tabela de ordem de serviço, você não vai achar em lugar nenhum um lugar que te diga assim, ó, aguardando parada. Você vai encontrar sim o código da pendência que está registrado naquela OS, mas você não vai encontrar a descrição da pendência, até porque esse dado ficaria ali duplicado. Bom, então o que o join faz? Ele me ajuda o seguinte, ele tem esse código, né? Então eu sei que essa OS está com a pendência 001. Sei isso, sei, legal. E aí, e daí? Bom, ele faz o seguinte, se esse é o código 001, então a descrição dele é aguardando parada. E ele te mostra diretamente aqui a descrição. Ou seja, facilita quem está lendo o relatório, que não precisa lembrar de códigos. A mesma coisa a gente poderia fazer aqui, por exemplo, com a máquina. A gente poderia trazer também a descrição da máquina, se fosse necessário, né? Mas o código da máquina normalmente é mais conhecido. Bom, então, ok, né?
entendemos o seguinte, então. Entendemos que eu trouxe a OS, a máquina, fiz uma conta aqui para me calcular exatamente esses dias abertos aqui, sem precisar ficar calculando isso sempre. Até porque isso aqui é um bom argumento. Ó, isso aqui já está 1.400 dias abertos e ninguém fez nada, né? Só esse número aqui já é um bom argumento se você precisar cobrar isso para alguém. Bom, e a gente trouxe aqui a pendência, né? Tá 1.500 dias abertos e agora está aguardando parada. Quando é que a gente vai fazer isso? Né? Ou está aguardando peça, né? Ou está aguardando qualquer outra ação, né? Quando é que isso vai ser feito? E aí com essa listagem você consegue cobrar melhor. Bom, então pesquisamos isso, pesquisamos a pendência, pesquisamos a tabela OS, que é onde as pendências ficam. E aí nós juntamos essa tabela, nós fizemos uma junção dessa tabela com a tabela pendência, usando aqui um critério que a gente não precisa se aprofundar agora. Bom, aqui eu usei o where para trazer só OS que afetam a produção. Eu posso criar condições que eu quiser. Eu usei somente corretivas, porque se é uma melhoria, etc., né, não é aqui o momento de cobrar isso. Aqui eu estou falando de corretivas que afetam a produção, né, ou seja, aqueles itens críticos, que são os itens que normalmente eu utilizaria essa função. E aqui eu fiz uma coisa especial que a gente não tinha feito antes. O que eu fiz? Eu usei aqui a seguinte condição, onde o código da máquina, né, end, e o código da máquina, ele está in. Esse in significa que esse código precisa estar dentro dessa lista de códigos. Eu defini aqui uma lista de máquinas que para mim são mais prioritárias. Então, qual é o caso? Eu tenho máquinas críticas, OS corretivas que afetam produção. Então, aquilo ali é a urgência da urgência, né? São as máquinas críticas e que afetam a produção e que são corretivas. E aí eu estou dizendo o seguinte, a lista de máquinas críticas é isso aqui. Eu estou condicionando para só trazer dados onde o código da máquina esteja dentro de um código, de N códigos que eu tenha definido. Eu posso fazer isso também para qualquer código, para qualquer informação, né? Eu posso trazer tipo de OS que seja corretiva e preventiva. Então aqui é para vocês entenderem que uma condição não se restringe só a um valor, mas também pode se restringir a uma série de valores, né? A uma tabela de valores. E essa tabela de valores eu posso especificar dessa forma, ou posso especificar até de outras formas, fazendo uma própria consulta aqui dentro. Mas isso não é o caso aqui, né? Ou seja, primeiro a gente precisa imaginar a pergunta que era: quais são as OS, há quantos dias essas OS estão abertas nas minhas máquinas críticas. E aí, feito isso, eu consigo montar um código que traga essa informação. E aqui eu estou ordenando de novo pela data de emissão de forma ascendente, ou seja, eu quero a mais velha em cima. Para quê? Para quando eu bater o olho, eu já verificar que essa aqui, ó, IND 909, está aberta há 1503 dias. Ok? Ou seja, eu vou ver aqui sempre em cima a mais velha. Então, eu vou pegar, quando eu olhar esse relatório, essa listagem, o primeiro registro que eu vou olhar é o meu item mais crítico, é o meu problema maior. Eu fiz isso de propósito aqui. Bom, então, da mesma forma, eu poderia salvar essa pesquisa, né? Vou fazer aqui rápido, vou criar aqui OS há mais tempo abertas. Eu vou chamar de OS críticas, tá? Já indicando que são máquinas críticas e são OS corretivas que afetam a produção. Então, ou seja, é crítico. OS críticas há mais tempo abertas. Coloco aqui, executo, salvo, sim, ok. Bom, então, fiz a minha primeira pesquisa. Qual é a segunda? A segunda pesquisa é a pesquisa que traz OS corretivas concluídas com os maiores tempos de paradas. Como assim? Eu fiz aquela minha análise no início e foi onde eu identifiquei que eu tinha uma máquina que tinha exatamente 8 horas e um pouco mais de paradas. E aqui eu posso especificar isso para eu acompanhar OS por OS, quais são as ordens de serviço que têm maior tempo de parada, né? Ou seja, quais são as ordens de serviço que realmente acabaram com a minha produtividade, né? O que realmente eu preciso analisar para que não aconteça de novo? Quais são essas ordens de serviço? Por que demorou tanto tempo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber quais são essas ordens de serviço, né? E eu vou fazer isso aqui.
Então eu vou executar. E eu trouxe aqui, olha, aquela com 01 lá que vocês viram que tinha 8 horas e tanto, né, de parada, ela teve essas duas OS que deram problema com ela. Essa OS em 7213 e em 7313. E essa aqui teve 4 horas e meia, essa aqui 3 horas e meia. Então, com esses códigos de OS, eu já consigo rastrear as causas, já consigo verificar o acompanhamento para ver onde é que eu tive mais tempo, onde é que eu tive mais atraso, enfim, e entender o que aconteceu que eu quebrei aquela minha meta. Então, isso aqui também é interessante, porque eu trago não só um somatório por máquina, mas eu trago também um somatório por OS. E o filtro, a forma de fazer também é bem parecido, tá? Eu vou pegar aqui o código da OS, código da máquina, também faço aquela conta lá que a gente já tinha visto, da tabela de OS concluída, e aqui eu coloco uma condição, que a data de conclusão seja maior que a data atual menos 90 dias. E depois disso eu coloco também tipo de OS1, que eu só quero corretiva, e eu ordeno por o tempo de parada para ver sempre qual é a maior parada, né, primeiro. Então isso também me ajuda a fazer isso. Bom, então também para esse aqui eu vou salvar, nova pesquisa, OS com maior tempo de parada. Executo, salvo, ok. Bom, finalmente eu vou ter um último, que é o seguinte. Eu tenho as minhas máquinas, eu já identifiquei que essas são as máquinas críticas que têm o maior problema, e eu já identifiquei também quais são até as OS que me geraram todo esse transtorno. Mas agora eu quero pensar de uma forma um pouco mais preventiva. Eu não quero deixar estourar as máquinas para depois ver o tempo de parada e só corrigir. Não, agora eu quero pensar da seguinte forma, né? Bom, eu já identifiquei que essas máquinas, essas OS corretivas aconteceram por quê? Porque minha preventiva estava deficiente, não foi feita, etc. Ou até não foi feita por um motivo da própria produção, às vezes isso acontece. Bom, então existem uma série de motivos que podem fazer que eu não cumpra a minha preventiva. A minha questão agora, na verdade, é a seguinte: é nos gerar uma forma de saber se a preventiva está sendo concluída ou não, né? Porque gerar a preventiva é muito simples, a gente vai no sistema, gera, ok, mas ela está sendo concluída, e ela está sendo concluída numa base regular ou não? Essa é a grande pergunta. Então, se você gerencia o sistema, as pessoas colocam as informações da forma correta no sistema, você vai saber, o sistema vai saber qual foi sempre a última vez que você executou uma preventiva naquela máquina. Então, se você pensar da seguinte forma: bom, será que nos últimos 90 dias, né, vamos dizer que minha periodicidade máxima, né, de preventiva num grupo de máquinas críticas seja, por exemplo, 90 dias, né, 3 meses. Eu sei que eu sempre vou fazer mais em períodos mais curtos que 3 meses. Então, se passar 3 meses e eu não concluir nenhuma preventiva, tem problema. Tem problema e eu tenho que ir atrás, eu tenho que ver se foi gerada, se não está programada, enfim, eu tenho que resolver a situação. Então, a pergunta aqui, na verdade, é: quais são as máquinas que já se passaram 3 meses ou X dias, como você bem entender, né, e não foi concluída nenhuma preventiva nessa máquina? Sabendo disso, eu posso falar com a programação, falar com o PCP lá e dizer o seguinte: ó, não, peraí, não dá para continuar assim, daqui a pouco isso vai estourar e aí vão vir todo mundo já pedindo corretiva de novo, né? A gente sabe como é que é. Então, se você tem essa informação direto do sistema, isso pode te ajudar muito. E aqui a gente criou uma pesquisa que faz isso, que traz esse dado. Essa pesquisa é essa aqui. Máquinas críticas sem preventivas concluídas há X dias. Aqui, para fazer essa pesquisa, eu vou executá-la primeiro. Executei. E aqui eu tenho o seguinte, ó, aqui ele me traz a lista das máquinas, né, e a data da última preventiva. Considerando que, né, essa última preventiva aconteceu
a mais do que X dias, a mais do que 90 dias. Então, por exemplo, aqui não vai aparecer máquina que eu fiz uma preventiva recentemente. Vai aparecer exatamente os meus problemas, né? Então, esse é o meu objetivo aqui. Como é que eu fiz isso? Bom, a gente fez uma pesquisa que trouxe o código da máquina e aqui eu trouxe a máxima. Aqui tem uma função também que é o max. Ele traz um máximo dado, né? A máxima data de OS concluída. E eu chamei isso como última preventiva. Eu peguei isso da tabela de máquina e eu usei esse left outer joins, essa junção diferente aqui, para me trazer máquinas que possivelmente não tenham nenhuma OS preventiva, né? Mesmo que não tenham nenhuma OS preventiva, não interessa, eu vou trazer também. Então, existem comandos específicos para situações específicas. Aqui eu fiz a relação entre os campos e aqui eu fiz a condição que o tipo de OS tem que ser 2, senão para mim não vale. Aquela data de conclusão aqui, só pode pegar uma data máxima que seja uma preventiva, senão, né, ali vai trazer a última corretiva também. Bom, então aqui, ok, eu trouxe a condição, e a condição que eu usei para indicar minhas máquinas críticas são máquinas que tenham esse código embutido, INJ. Antes eu tinha feito uma condição que tinha uma lista de máquinas, né? INJ01, 02, 03, assim vai. Aqui não, aqui eu fiz direto o seguinte, olha. Se tem as letras INJ nessa sequência dentro do código da máquina, né? Ou seja, que é like como INJ, né? Esses aqui são caracteres que são como se fossem coringas, né? Ou seja, posso ter qualquer coisa antes de NJ ou qualquer coisa depois, desde que tenha NJ. Aí já está valendo. Ele traz aquele dado. Então, eu poderia aqui também usar a outra condição que eu fiz, né? Uma lista de máquinas. Ou, que nem eu fiz aqui. Ou também outras formas de filtro. Eu agrupei por marca código e aqui eu coloquei esse having. Esse having me garante que ele só vai me trazer os dados, né? Se a data de conclusão daquela OS foi menor que a data atual, menos 90. Ou seja, se eu fiz uma preventiva somente antes dos 90 dias. Ou seja, se eu fiz nos últimos 90 dias, tá tranquilo, ok, eu não preciso me preocupar. O que eu me preciso preocupar é se eu não fiz isso. E aí essa condição está me dizendo. Ou, na verdade, essa data de conclusão é nula, ou seja, eu nunca tive uma OS concluída preventiva. Então, eu faço esse filtro, né? Passamos rápido por isso, mas para entender a ideia. E com isso ele me traz essa informação aqui. Então, com isso eu já trouxe os dados, eu sei que é essa máquina aqui. E quando você fizer uma preventiva, tá? Ou você, por exemplo, executar a preventiva e concluir, essa máquina não vai aparecer mais aqui durante 90 dias, né? Então, você fez hoje, daqui a 90 dias ela vai reaparecer naquela tua lista ali. E aí você vai poder executar alguma ação para isso. Então aqui, o que a gente fez? A gente analisou com essas 3 pesquisas informações que são relevantes, né? Informações que são importantes para a manutenção, para a gente entender os tempos de parada, entender o tempo de parada por OS e, por fim, entender quais são as máquinas que não têm uma preventiva regular, né? E aí, com isso, a gente já trouxe essa listagem. Então, o objetivo agora é o seguinte, vocês não precisam digitar mais os códigos. Agora, vocês vão ter essas pesquisas aqui já dadas para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão executar ela no banco de dados de vocês, tá? E vocês vão salvar ela como pesquisas personalizadas. Ok? Então, essa é a tarefa agora. Cada uma dessa pesquisa, então, você vai pegar, você vai salvar o arquivo, né, no teu computador, vai abrir ele, vai copiar ele para dentro do Sigma SQL, como você já fez várias vezes, né? Você já digitou ali dentro, então você vai copiar, pronto. Executar, viu se funciona? Funcionou, legal. Então volta aqui, clique em nova, salva, né? E deixa salvo essas tuas 3 pesquisas personalizadas. Essa é a tarefa agora. Bom, então nesse último vídeo aqui a gente viu 3 possíveis pesquisas, né?
Agora vocês já viram algum SQL que já é bem mais complexo do que vocês tinham visto antes? Então, agora já deu para ter uma ideia, né, do que realmente é o SQL. A gente vai entender que a gente não vai entrar tão a fundo assim, né? Na aula que vem a gente vai entender algumas funções do SQL para entender um pouco na teoria como é que essas funções funcionam, né? Ou seja, que funções, que tipo de função a gente consegue aplicar lá. A gente vai ver o básico disso, para que vocês tenham uma ideia assim intermediária em relação ao SQL, né? Vocês saibam, eu sei, não, peraí, eu sei que se eu quero somar dados, eu preciso usar um comando, se eu quero contar registros, eu preciso usar outro, né? Enfim, você vai entender como é que funciona essa dinâmica.